2, por favor. Marcos, capítulo 8, verso 22. Se você encontrou, confirme com um amém. Diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Você que está em pé pode tomar o seu assento, por favor. Glórias a Deus. Queridos, algo tem preocupado o meu coração nos últimos dias, e de forma muito rápida e objetiva eu quero, de certa forma, preocupar um pouquinho o seu coração também, mas eu tenho certeza que assim como isso tem produzido no meu coração uma certa mudança, uma certa evolução, eu creio que algo o Espírito também há de produzir no teu coração. William, o que tem te preocupado? Tenho me preocupado ultimamente com a forma que nós temos entrado e saído da casa de Deus. Meu coração tem prestado muita atenção, feito uma sondagem, uma autoanálise, sabe? Em perceber, em cada momento como esse, que temos o privilégio de estar na presença de Deus, como é que eu, William, chego e como eu, William, tenho saído. Meu coração tem se preocupado, porque eu cresci ouvindo uma frase, irmãos, e a frase que eu cresci ouvindo é: aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Isso aqui é uma verdade, e por mais que seja uma frase simples, ela carrega uma mensagem poderosa. É impossível alguém chegar na presença de Jesus e sair da mesma maneira. William, por quê? Porque onde Jesus está, alguma coisa acontece. Irmãos, e nem que seja algo que aos nossos olhos pareça muito simples, é impossível que a presença de Jesus se manifestando em um ambiente, seja lá qual for, é impossível que esse ambiente permaneça o mesmo. É impossível que alguém tenha um contato, mesmo que raso, com a presença de Jesus. É impossível que essa vida permaneça a mesma. É só você perceber o que Deus tem feito nas casas dos nossos irmãos, que tem participado do projeto, ao qual nós estamos glorificando a Deus por ele aqui. Nós temos testemunhos, nós temos mudança de vida, nós temos algo a contar, porque nós entendemos, queridos, que não é só por conta de um púlpito, ou de um microfone, ou de 4 paredes, que ele opera, não, é por causa de uma presença, que quando se manifesta, independente do lugar, alguma coisa acontece. Então, queridos, nós estamos reunidos aqui essa noite, não para promover algo, não para iniciar algo, não, nós estamos aqui porque algo já está acontecendo, porque nós cremos, queridos, que na presença do Senhor, todas as vezes que Ele se manifesta, alguma coisa acontece. Agora, isso fala de um poder, isso fala de uma presença, isso fala de algo que Deus pode fazer, e como foi muito bem dito aqui pela nossa irmã, nem sempre será aquilo que nós queremos, mas sempre será no sentido do que precisamos. Deus é fiel, poderoso e maravilhoso nisso. Irmão,
Eu dou glórias a Deus, porque Ele nem sempre Ele faz aquilo que eu quero. Se Ele fizesse tudo que eu quero, irmão, eu tenho certeza que nós não estaríamos aqui, irmão. Se Deus fizesse tudo que nós queremos, eu tenho certeza, não estaríamos nem de perto na presença dEle. Mas graças a Ele, que Ele faz o que precisamos. E é por causa disso que estamos aqui. Porque só Ele pode fazer aquilo que precisamos. Só Ele tem o que precisamos. Só Ele é tudo que nós precisamos. Estamos aqui então para glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, crendo que Ele é o mesmo ontem, mesmo hoje, eternamente. A presença dEle é poderosa para fazer coisas além da nossa compreensão. Nem sempre será da maneira que nós queremos, mas sim de uma maneira precisa, objetiva, de encontro àquilo que precisamos. Esse é o nosso Deus, essa é a presença que cremos que alguma coisa sempre acontece. Mas como eu disse no início dessa mensagem, algo tem me preocupado, porque se Ele é poderoso, se Ele faz, se alguma coisa sempre acontece diante da presença dEle, e isso não depende do ambiente, Ele pode fazer num templo cheio como esse, mas também numa sala da sua casa, com 2, 3, 4 pessoas, Ele pode, irmão, mas se onde Ele está, alguma coisa acontece, porque em algumas vezes, em algumas maneiras, em alguns momentos, temos chegado e saído do mesmo jeito. Se você pode, repita comigo: eu não posso sair desse culto do mesmo jeito. Não pode. William, por que eu não posso? Porque onde Jesus está, então você não pode sair do mesmo jeito. Não, eu não quero, eu digo de coração aberto agora, eu não quero que você saia desse culto do mesmo jeito. Ah, William, porque você tem poder para fazer alguma coisa? Não, é porque tem uma presença aqui. É por isso que nos reunimos aqui, porque existe alguém entre nós, Ele, culto racional, irmão, vamos pensar, nós estamos aqui por causa dEle, Ele é o motivo de estarmos aqui. E agora olhe para cá, quando eu falo Ele, a tua mente só pode pensar em uma pessoa, entende? Porque isso aqui é um ambiente dEle, é o ambiente onde Ele se manifesta. Não, William, eu vim porque alguém me convidou. Alguém foi usado por Ele para te convidar. Quem te trouxe aqui foi Ele. E só existe um Ele. Aleluia. Só existe um Ele nesse culto. Só existe um que é o foco principal de tudo aquilo que está acontecendo. E quem é Ele, William? Ele é aquele que transforma a vida de quem se aproxima dEle. Ele é aquele que tem poder para gerar mudanças e transformações que o psicólogo não pode causar. Ele é aquele que pode transformar e resolver o que aquele advogado disse que não tem como resolver. É por isso que nós estamos aqui, porque aquele remédio não resolveu, mas Jesus pode resolver. Mas porque aquele tratamento não resolveu, irmão, mas Jesus pode resolver. Só tem um que nos reuniu aqui essa noite, e eu repito mais uma vez para que o teu coração assimile de uma vez: quando Ele chega em um ambiente, alguma coisa acontece. E eu não quero que essa noite você saia daqui do mesmo jeito, porque é inadmissível, é inconcebível a ideia de que alguém chegue na casa dele, na presença dele, e saia do mesmo jeito. Foi dita uma frase aqui no início, e ela foi muito bem aplicada. Alguns dizem que Jesus não opera mais. Alguns dizem que Jesus não faz mais. E é exatamente nesse ponto que eu quero entrar no texto que lemos. O verso 22 introduz uma frase que vai conectar tudo que eu disse agora. Verso 22 começa dizendo: e chegou a Betsaida. Diga comigo, Betsaida. Betsaida era uma cidade muito conhecida na época, famosa. Uma cidade grande, bem visitada. A palavra Betsaida significa casa de pesca. Então, nós percebemos que era uma cidade comercial. Jesus fez a maioria dos seus milagres ali. Mateus capítulo 11, verso 20 e 21 vai dizer que a maior parte dos milagres que Jesus fez foi em Cafarnaum, que no texto aparece como Corazim, e em Betsaida.
A maior parte. Então, da grande massa de milagres que aconteceram durante o ministério terreno de Jesus, a maioria foi em Betsaida. Só que tem um problema com Betsaida e Corazim. Mateus capítulo 11, verso 20, vai dizer que mesmo tendo visto a maior parte dos milagres, eles não se arrependiam. Eles eram impenitentes. Não havia mudança de coração neles. Então o que Jesus resolveu fazer com Betsaida? Por mais que ele tivesse feito muitos milagres, e já que eles não mudavam de postura nem de posicionamento, Jesus parou de fazer milagre lá. Jesus decidiu não fazer mais nenhum milagre em Betsaida. Depois de Mateus capítulo 11, versículo 20, Jesus não faz mais nada em Betsaida. E é aqui que nós chegamos no capítulo 8 de Marcos, porque Jesus chegou posteriormente a isso em Betsaida mais uma vez. E alguns homens dessa cidade vão sair de Betsaida, levando um homem deficiente visual, um cego. Eles levam esse homem e começam a rogar: Senhor, por favor, toca nele, cura ele, faz alguma coisa por ele. Perceba que esse homem está sendo conduzido até Jesus pelos habitantes dessa cidade. Jesus está passando perto de Betsaida, ele chega no território de Betsaida. Nós não temos, irmão, uma informação precisa se Jesus entra a cidade, se ele vai ao centro da cidade, ou se ele fica apenas na porta da cidade. Mas nós percebemos que percebem a presença de Jesus ali, pegam este homem, movidos de compaixão por ele, levam até Jesus, porque sabem do poder que Jesus tem para transformar a vida desse rapaz. Chegam até Jesus com ele e rogam: Senhor, por favor, toca ele, toca nele, Jesus. Perceba uma insistência, eles rogam, diz o texto, eles querem muito que isso aconteça. Aí olha o que Jesus faz. Jesus pega na mão desse rapaz, versículo 23, tomando o cego pela mão, Marcos 8, 23, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou se via alguma coisa. Jesus vai começar um processo de cura na vida desse homem. Porém, olha o que o texto diz: tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Preste atenção nisso, verso 22, ele chega em Betsaida, o povo de Betsaida pede para ele tocar nesse rapaz, esse rapaz está sendo conduzido até Jesus. Até aqui tudo perfeito, há uma petição, há uma misericórdia, mas quando Jesus resolve operar algo na vida dele, Jesus pega ele pela mão e tira ele da aldeia. William, por que Jesus tem que tirá-lo da aldeia? Já expliquei, o contexto remoto apresenta para nós, ou pelo menos, um motivo. Jesus falou: não faço mais nada lá, porque eu já fiz tantas vezes lá, e eles não mudaram. Eu já fiz tantas vezes lá, e eles não mudaram o seu coração. Então lá eu não faço mais. Mas Jesus vai fazer na vida dele, mas não ali. Aqui eu começo. Perceba que para fazer algo na vida desse rapaz, Jesus tem que tomá-lo pela mão e arrancá-lo da cidade. Porque Jesus já disse: se continuar lá, não opero. Lá não faço. Lá não adianta. Aquele ambiente não me reconhece. Aquele ambiente não me recebe. Aquele ambiente não reage conforme deveria agir. Então eu até faço em você, mas não lá. Isso preocupou meu coração, irmão, porque eu creio num Deus que tem poder para fazer o que Ele quiser na tua vida. Eu creio num plano e num favor de Deus, na misericórdia. Como disse o profeta: eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal, para trazer a salvação e o fim que vocês querem. Eu creio num Deus que quer tocar, eu creio num Jesus que quer transformar, eu creio num Jesus que pode fazer. Mas só que isso me preocupa, porque Ele quer fazer, mas lá não. Existe um ambiente aqui que nós estamos percebendo que impede esse homem de receber o toque de Jesus.
Existe um ambiente, permita-me clarear cada vez mais aonde eu quero chegar. Existe um lugar que Jesus já disse, lá não opero mais nada. Então, para operar na vida desse rapaz, Jesus de forma prática pega na mão dele, arranca ele de lá e toca nele do lado de fora. Jesus só te trouxe aqui para escutar. A primeira coisa que ele te trouxe aqui para escutar, ele quer fazer. Ele tem poder para fazer. William, por que ele tem poder para fazer? Porque onde Jesus está, alguma coisa acontece. Porém, irmão, existe um ambiente que talvez está te impedindo de receber o que ele tem para fazer. Existem lugares, irmãos, que têm o poder de nos limitar. Não limita ele. Não limita ele, mas nos impede de chegar a ele. Não paralisa ele. Ele continua tendo poder para fazer, mas tem dia que para ele poder fazer, ele vai ter que te arrancar de alguns lugares. Pergunte para qualquer um aqui que teve uma experiência radical com Deus. É só perguntar de onde ele te tirou. É só pegar o microfone e dar para qualquer um aqui que tem um testemunho para contar. De algum lugar Jesus nos tirou para poder fazer alguma coisa. Porque existem ambientes que nos paralisam, irmão. Existem ambientes que nos prendem. Existem ambientes que nos seguram. Mas o que alegra teu coração, William? O início do versículo. Tomando pela mão. Porque ele sabe que sozinho tu não ia conseguir sair. Ele sabe que se fosse pela tua mente, tu nunca estaria nesse ambiente como o de hoje. Mas até que ele estendeu a mão para você e te arrancou. Você achou que era só mais um convite, mas eu vim te dizer que era a mão dele te arrancando daquela Betsaida. Tu achou que era um cartaz avulso que te enviaram, não era não, era a mão dele te arrancando. Tu achou que era só uma música que tu ouviu, como foi dito aqui, não era não, era a mão dele indo até você e te arrancando de lá e te trazendo para cá, porque ele tem um plano na tua vida, ele tem poder para te transformar. A mão dele te arrancou, irmão. Agora, olhe e perceba comigo a preciosidade que o texto nos apresenta. Verso 22. Chegou em Betsaida e trouxeram-lhe. Ele só está ali porque trouxeram ele. Quem lhe trouxe? Os habitantes de Betsaida. Então, até então, ele não está indo sozinho. Dá para entender isso aqui? Levaram ele, trouxeram ele. Nós temos uma testemunha aqui ocular. Nós temos alguém que está contando a narrativa como se estivesse ali. Então ele está dizendo assim, ó, ele estava lá e a gente viu, trouxeram. Quem trouxe? Os habitantes de Betsaida. O pessoal de lá pegou ele e trouxe até aqui. Aqui está quem? Aqui está Jesus. Aí o verso 23 diz, tomando pela mão, quem? Jesus tomando o cego pela mão, levou. Perceba que não é levamos, é levou. O que dá a entender, a testemunha ficou aqui. Quem está narrando a história ficou. Quem trouxe ficou. Jesus pegou pela mão e lê. É exatamente isso que está acontecendo agora. Como assim? Trouxeram ele. Por que o trouxeram? Por dois motivos. Primeiro, trouxeram porque ele é cego. Então ele não pode ir sozinho. O conduziram. É lógica. Não estou espiritualizando nada ainda. Lógica. Por que trouxeram? O conduziram. E segundo motivo pelo qual o trouxeram, porque ele é cego. Ele é deficiente. Ele precisa de algo da parte de Jesus. Então por que levaram? Porque ele precisa de Jesus. Então só o trouxeram aquele dia por causa de um problema que ele tem. E tem gente que só está aqui hoje exatamente por isso. Porque tem um problema. Aí alguém olhou e falou assim, ó, eu sei quem pode resolver o teu problema. Domingo, dia 27, lá na Batista Nacional de Cordeiro. Aí te trouxeram. Pegaram pela tua mãozinha e falaram assim, ó, vamos lá. Eu sei quem pode resolver o teu problema. Quinta-feira, 7h30, de fazer um culto na tua casa. Te trouxeram até Jesus. Agora, isso foi até aqui.
Porque daqui para frente não é o povo de Betsaida que leva ele. Daqui para lá, o texto diz: e tomando-o pela mão, levou-o. Aqui, diga comigo, aqui. É aqui que tudo muda, irmão. Eu não sei o que te trouxe. Eu não sei o porquê você foi trazido. Mas eu sei quem pode te levar daqui. Eu não sei o que te trouxe até aqui hoje, mas eu vim dizer que tem um Jesus que quer tomar a direção da tua história hoje. E eu vim te dizer, irmão, se foi a tristeza que te trouxe, não é a tristeza que vai te levar daqui para frente. Se foi a dor que te trouxe aqui, não será essa dor que vai conduzir a tua história daqui para frente. Por quê? Porque aqui, na presença dele, ele pega a tua história e diz: daqui para frente, quem te conduz sou eu. Daqui para frente, quem controla a tua história sou eu. Eu não sei se tu pode levantar a tua mão para receber essa palavra que eu libero esta noite, mas assim diz o Senhor desta casa: eu tomo a rédea da tua história. Sou eu que te levo daqui para frente, sou eu que te conduzo daqui para frente. Eu sou aquele que posso fazer daqui para frente ser totalmente diferente daquilo que tem sido até aqui. Eu posso. Aleluia. Bendito foi o dia, irmão. E pode perguntar para qualquer um aqui. Tem um dia, tem um momento que a nossa história deixa de ser conduzida pelas perdas, pelas dores, pelas tristezas, pelas mágoas. Porque assim a gente vai se movendo por causa do passado, por causa de tudo que aconteceu, por N motivos. Mas, irmão, quando Jesus pega na nossa mão, é tudo diferente, irmão. Eu não sei como tem sido até aqui, mas daqui para frente vai ser tudo diferente, assim diz o Senhor. Até aqui tu era conduzido pela palavra dos outros, daqui para frente tu será conduzido pela mão dele. Oh, aleluia. Até aqui tu era conduzido pela opinião de alguém. Até aqui tu era conduzido pela mão de especialistas que diziam: toma isso, faz isso, tratamento tal, paga tanto. Mas daqui para frente, quem conduz a tua história não é aquele remédio controlado. Quem conduz a tua história não é, eita, aleluia. Quem conduz a tua história não é aquela perda que te marcou. Quem conduz a tua história é a mão do Criador de todas as coisas, aquele que diz: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Daqui para frente é a mão dele que vai te levar. Jesus pega na mão dele, leva-o para fora da cidade, e de uma forma, por mais que para nós seja estranha, para aquele tempo faz sentido, tá? Então não se espante. Se tem um negócio que eu tenho aprendido, é não se espantar com o que Jesus faz. Irmão, ele é surpreendente, ele é imprescindível, incomparável, ele é incrível, irmão, ele é insondável, inescrutável. Haja palavra para caracterizar o poder surpreendente de Jesus. De vez em quando ele vai fazer os negócios que tu não vai entender. De vez em quando ele vai mudar a geografia, vai fazer de um jeito, vai falar assim: gente, para que eu estou passando por isso? Não se espante, tá? Jesus leva o rapaz para fora e cospe nos olhos dele. Da glória. E se Jesus fizer um negócio estranho na tua vida, hein, irmão? E se ele começar a mudar os negócios que tu não queria que mudasse? E se ele começar a fazer alguns negócios que não, Jesus, nessa área não mexe não. Desse jeito não, Jesus. Não, assim não, Jesus. Eu pensei que ia ser um método mais tranquilo. Quem dera, irmão. Quando Jesus quer fazer algo radical, irmão, ele não usa métodos leves.
ele usa métodos radicais. Quando Jesus quer fazer uma grande mudança, irmão, ele não pega leve, irmão, ele investiu muito pesado em você. Então o método dele é até controverso, é estranho, mas é eficiente. Depois que tu passa pela mão dele, tu nunca mais volta a ser o mesmo. Jesus cospe nos olhos dele. Aí Jesus pergunta para ele: está vendo alguma coisa? Ele levanta os olhos. E aqui a expressão é meio estranha, mas só que se formos olhar, e eu não vou entrar nesses méritos, mas se formos olhar as expressões originais, culturais, do que ele está dizendo, é claro que está escrito para nós, não tem como perceber a entonação do que está escrito, mas ele está empolgado aqui, é como se ele estivesse empolgado dizendo: eu vejo os homens. Rapaz, porque eu estou vendo os homens, e eles são igual árvore que anda. Aí ele fala assim: o quê? Mas ele está empolgado, irmão. Primeira coisa que ele está vendo. E por mais que ele esteja empolgado, ele está meio fazendo umas comparações estranhas, porque esse é o efeito da comparação, da empolgação. Ele está tão empolgado que ele perde até um pouquinho de discernimento do que ele está vendo. Aí Jesus vai lá e toca nele de novo. Verso 25. Aí pergunta: e agora? Aí o verso 25 diz: e olhando firmemente, ficou restabelecido, já via ao longe e distintamente. Porque no verso 24, irmão, é o primeiro toque. E no primeiro toque a gente empolga. Mas não pode viver só do primeiro toque. Porque por mais que o primeiro toque, o primeiro contato seja empolgante, ele é meio árvore, homem, é negócio meio. Jesus não quer que você saia daqui empolgado. Jesus não quer que você saia daqui apenas com deslumbrado. Jesus quer que você saia com uma visão firme, vendo longe e distintamente a todos. É por isso que não é só sobre o lar dos vitoriosos, é sobre uma vida vitoriosa. É por isso que não é só sobre um culto numa quinta-feira na tua casa. É sobre um desenvolvimento na presença do Senhor. O culto na tua casa, irmão, e permita-me aos organizadores, eu entendo que a visão é exatamente essa que eu vou dizer agora. O culto é apenas o primeiro toque. É para que gelos sejam quebrados, para que correntes, para que preconceitos caiam, para que barreiras caiam primeiro. Por quê? Porque o desejo de Deus é te alcançar, é a estratégia de Deus para te alcançar. É o amor dele se manifestando ao teu encontro. Mas isso traz aquela empolgação. Mas não pode ficar só no primeiro toque, irmão. Ele não quer que você apenas fique empolgado, ele quer uma transformação completa. Agora, irmão, olha o que acontece depois do segundo toque. Ele passa a ver longe. Porque depois do segundo toque, irmão, ele amplia a nossa visão. Tinha coisa que a gente só enxergava aqui, né? Porque aqui terminava, aqui era o fim. Se você olhava em volta assim, não, depois de amanhã acabou, depois desse mês já era, e desse ano não passa. Aí depois que Jesus dá o toque dele, depois que Jesus opera, depois que Jesus conclui a obra, porque foi cantado aqui, né? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel, irmão. Ele não vai deixar inacabado, ele não vai deixar você confuso, ele não vai deixar você com dúvidas, não. Ele quer ampliar a tua visão, ele quer concluir a obra dele, ele quer expandir o teu campo de visão. Alguém dizia, não, desse mês não passa, desse ano não passa, dessa fase não passa, até que ele toque, ele conclui a obra, ele amplia a visão. E alguém diz, não é, pensei que não ia passar dessa semana, pensei que não ia passar desse mês, pensei que não ia passar desse ano, e olha você aqui para a honra e para a glória do Senhor. Ele está dizendo, eu vou ampliar a tua visão, comece a enxergar além, porque o meu toque tem esse poder. Alguém diz, daqui não passa, alguém diz, isso aqui não muda, mas ele tem o poder de ampliar a tua visão, irmão. E agora, não é só enxergar longe, tá? É distintamente. É ter a noção do que é e do que não é agora.
é ter a noção e a consciência de separar as esferas, é ser protagonista, é saber discernir, é não ser mais levado pela visão do outro, mas saber dar os próprios passos. Está curado sim ou não, irmão? Está curado sim ou não? Agora é hora de ir para casa, né? Verso 26. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Aqui eu parei. Falei, como é que vai ser isso aqui agora? Ele vai para casa, mas ele não pode entrar na aldeia. E aí? Vamos pensar comigo? Como é que vai para casa sem passar pela aldeia? Pela lógica, irmão, pela lógica das únicas frases que nós temos aqui, se ele pode ir para casa, mas sem passar pela aldeia, ele mora na aldeia? Não. Porque se ele vai para a casa dele, mas não pode passar pela aldeia, se ele mora na aldeia, tem que passar por lá. Então ele não mora na aldeia. A casa dele não é na aldeia. Agora, como que vai para casa sem passar pela aldeia? Primeira informação que nós temos aqui: ele não mora na aldeia, senão ele teria que passar por lá. Agora, a segunda informação: a aldeia não é o único caminho, senão Jesus não mandava ele para casa sem passar por lá. Há um caminho pela aldeia? Tem, mas não é o único. Tem como, irmão, eu estou fazendo uma interpretação rasa e simples, eu não estou espiritualizando nada aqui, eu só quero que você perceba o que eu percebi também. Ele mora na aldeia, sim ou não? Sim ou não? Não. A aldeia é o único caminho? Não, porque senão Jesus não diria para ele não passar pela aldeia. Então tem outro caminho, agora ele que decide, se ele volta pelo mesmo caminho, ou se ele vai para casa por um caminho diferente. Porque existe um princípio importantíssimo para aquele que teve um encontro com Jesus. Qual, William? Não volte pelo mesmo caminho. Irmão, de onde Jesus tirou esse rapaz? Da aldeia. Lembra que quando Jesus encontrou Jesus, Jesus pegou na mão dele, tirou ele da aldeia? E a minha pergunta é, por que esse cara vai voltar para o mesmo lugar que Jesus tirou ele? Agora tu pensou, né? Agora te peguei. Se Jesus te arrancou de lá, irmão, o que tu vai fazer lá de novo? Percebeu tudo que ele está fazendo para te ter aqui? Não volta para lá. Ele já disse lá, eu não opero. Naquela vida lá não tem como fazer. Com aquele pensamento lá não tem como eu fazer. Não volta para a aldeia. Agora, a aldeia é o único caminho, irmão? Você crê que tem um novo caminho de Deus para nós aqui? Ele está dizendo, olha, eu estou te tirando desse caminho velho e estou te apresentando um caminho novo. Esse culto, irmão, é Ele te tirando daquela aldeia antiga e abrindo um novo caminho para você passar. Aleluia. O adversário da tua alma estava com uma expectativa. William, qual? Ele estava dizendo no seu coração, deixa ele lá, deixa ela lá. Quando ela voltar para casa, ela vai voltar pelo mesmo caminho. Quando ela voltar para casa, eu vou colocar ela no mesmo buraco. Quando ele voltar para casa, eu vou colocar ele no mesmo problema. Mas assim diz o Senhor para você:
você essa noite: eu tenho um novo caminho para você, eu tenho uma nova história para você, eu tenho uma nova rota para você. E assim diz o Senhor desta casa: tu não volta pelo mesmo caminho, tu não volta para aquela aldeia, para aquele quarto escuro nunca mais, para aquela vida promíscua nunca mais, para aquela vida escura nunca mais. Eu tenho uma nova rota para você. A proposta deste culto, irmão, é que você não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Eu não aceito. Não. Eu não faço ideia o que te trouxe aqui, irmão, mas eu creio nessa presença que toma a gente pela mão e arranca a gente de onde for. Irmão, aquele caminho que nós estávamos seguindo nos levaria ao inferno, a condenação eterna, até que Deus nos amou tanto que enviou o Filho dele unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E olha o que é isso: é Jesus te tomando pela mão e te arrancando da aldeia. É Ele dizendo: eu sei que a tua vida estava condenada a viver na escuridão para sempre, mas até um dia que Ele apareceu, brilhou a maravilhosa luz dele para nós, nos arrancou das trevas que nós estávamos. É por isso que nós estamos aqui, porque Ele pegou na nossa mão, nos arrancou daquela vida antiga, perdoou os nossos pecados, se entregou por nós na cruz, e hoje está dizendo: eu tenho uma nova rota para você. Estamos aqui essa noite porque Ele tomou na nossa mão. Como diz aquele hino antigo: quando Jesus estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, até que Ele estendeu a sua mão para mim. Aquele homem, irmão, não enxergava nada, vivia em trevas, mas quando Jesus estendeu a mão sobre ele, a luz raiou para ele mais uma vez. Eu não sei como é que você chegou aqui não, irmão. Não sei as trevas que tu vive. Tem gente que estava perdido, não sabia para onde ir, mas até que Ele olhou para você e disse: haja luz. E houve luz. Você pode fechar os seus olhos por alguns segundos aí no teu lugar, porque eu sinto a mão dele estendendo-se para alguns aqui agora. Oh Jesus, eu não sei como é que alguém chegou aqui, eu não sei, mas a mão dele está estendendo-se para alguém aqui agora. Ele está estendendo a mão dele para alguém aqui. Ele te arranca dessa escuridão hoje. Ele te arranca dessa aldeia hoje. Ele te arranca dessa vida triste hoje. Como diz a Bíblia, para todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Sinta a mão dele se estendendo para você agora. Eu vejo lágrima caindo aqui. É a mão dele, é a mão dele, é a mão dele. É a mão dele, é a mão dele. A mão do homem não pode te arrancar, mas a mão dele te arranca. Aquele remédio não conseguia te arrancar, mas a mão dele